Bom pessoal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre o Renascimento. Falar de forma rápida, não tão rápida assim, mas resumida, o que foi o Renascimento para a humanidade. O Renascimento, ele é um período que começa com o fim da Idade Média. E quando que acabou? Quando que começou? Mais ou menos em 1400. Em 1400 é quando termina a Idade Média e começa o Renascimento. O Renascimento ele é marcado por uma série de acontecimentos importantíssimos para a história da humanidade, de tamanho sem precedentes, né? Porém, antes de entrar firme no Renascimento, relembrando que o fim da Idade Média, as pessoas viveram um período longo da Idade Média, um período em que todo mundo quase todos acabaram ficando cansados demais pela questão das doenças, de algumas guerras, da ignorância, da dominação sem escrúpulos devido a algumas entidades, né, e algumas famílias de líderes também. Então as pessoas elas meio que começaram a acordar, né, daquela dominação, daquele ambiente da peste negra, daquele ambiente infernal, entre aspas, em que foi a Idade Média, e começaram a renascer para outras coisas. Ou seja, eu costumo colocar, como eu venho, né, ouvindo por aí e estudando sempre, que o ser humano renasceu para o ser humano. Tivemos com esse renascimento do ser humano para o ser humano diversos problemas, que não vale colocar agora aqui, que o objetivo é a história da música. Porém, eu gosto de passar rapidamente por outros locais para fazer um link do que acontecia. Porque assim como um dos nossos estudantes disse em resposta de um dos trabalhos, que a arte ela só retrata aquilo que, quase sempre, só retrata o que acontece na realidade. Então não tem como nós falarmos de história de arte, de história de música, história da humanidade, seja ela em qualquer aspecto, sem linkar os acontecimentos todos acontecidos dentro de determinada época. Ok? Então vamos lá. 1400, marca o fim da Idade Média. As coisas estão mudando, né? O feudalismo está acabando. O salário começa a aparecer, ou seja, ao invés de a gente fazer a troca, a gente começa a pagar. Eu quero que você me pague em moedas aquilo que eu prestei o serviço para você. Então as coisas começam a ficar diferentes. Surge uma nova classe, que é a burguesia, e essa classe, a classe burguesa, ela não quer só pagar funcionários para fazer as coisas, eles querem se divertir, eles querem ter roupas bonitas, eles querem também ter cultura e serem alfabetizados, eles querem ter direitos, que o dinheiro deles compram esses direitos. Com isso, com essa revolução burguesa, esse período do Renascimento foi acelerado também, né, para poder perdeu-se um pouco daquele medo de fazer alguma coisa para o ser humano, tá? Então, a princípio, a primeira coisa que eu vou jogar no quadro aqui, ó, após a data, é que antes nós tínhamos isso aqui, ó, o teocentrismo. E nós vamos passar para o antropocentrismo. Antes de escrever aquilo, vou fazer uma perguntinha, dá 5 segundos aqui no vídeo para você. Você sabe o que é antropocentrismo? Sabe o que é? Vamos lá então. Centrismo. Na Idade Média, como todos já sabemos, tudo era feito para Deus. Era o teocentrismo. Quando passamos aí para 1400, passamos para o Renascimento,
O fazer para o Deus acaba, para Deus acaba. O homem volta a fazer para ele mesmo. Então, esse nome renascimento, ele não significa somente isso, significa também que a humanidade está passando por um momento que ela quer renascer, de acordo com a arte clássica, a humanidade clássica. Quem são os clássicos? Isso, se você pensou nos gregos, em toda a sua obra, modo de vida, está certo. A antiguidade clássica, nós falamos de Grécia. Então, o ser humano da Idade Média, ele saiu daquela ideia da Idade Média dominada pela Igreja e ele vai para o Renascimento. Então, ele quer voltar às ideias da época clássica, ou seja, da era grega. Tá? Então, o rompimento com a Igreja é quase que total. Ainda não é total por conta de a Igreja ter ficado com grande influência sobre as monarquias. Tá? Mas é um rompimento sobre o povo muito grande. Sobre esse assunto, eu vou falar já, tá? Se eu esquecer, vocês me lembrem de falar do Leonardo da Vinci e a guerra contra o papado em Roma. Então, o principal assunto aqui é antropocentrismo, a principal característica, né, do Renascimento. Então, Idade Média, teocentrismo, Deus no centro do universo, antropo, o homem no centro do universo, ok? O que mais aconteceu aí nesse período? Nesse período mágico para a humanidade, aconteceram as grandes navegações. Pessoal, vocês podem ir dando pausa aí, copiando, tá? O material, porque eu não vou colocar nada por escrito nessa aula. Por quê? Porque o objetivo é vocês me assistirem e copiarem, ok? As grandes navegações. Período de 1500, 1400, 1490, 92, período em que os europeus, especificamente a Espanha com Portugal, queriam expandir os seus mercados, né, e expandir para novas formas de riqueza, né, de prata, no caso, do ouro, ou outras riquezas naturais, sem ser os minérios, né? Então começaram-se as grandes navegações, e com essas navegações foram espalhadas, né? O que acontece, Léo? Só para vocês terem uma ideia, a Espanha é grande, Portugal pequenininho. A Espanha já tinha dominado quase tudo ali em volta, não tinha para onde Portugal crescer. Então Portugal queria crescer, mas não tinha para onde, eles queriam participar dessa corrida. Então Portugal lançou-se ao mar, e aí onde começaram essas navegações aí, tá? Então foi mais ou menos essa ideia. Sobre nós, depois em uma outra hora a gente fala do Tratado de Tordesilhas, né, de Portugal ter enganado a Espanha para poder ficar com o Brasil. Foi uma enganação mesmo, sim, bem bacana de se estudar. Grandes navegações. Então, nesse período, Renascimento, a partir de 1400, antropocentrismo, o homem no centro do universo. O homem se agarra aos prazeres. Como eu já falei, a burguesia, nova classe em ascensão, ela quer ter prazer. Então ela quer ter música, ela quer ter dança, ela quer ter teatro, ela quer ter pintura, quer se pintar de formas bonitas no quadro para se imortalizar, tá joia? Então onde os artistas, eles saem daquele medo, daquele anonimato e começam a compor músicas assinando, a fazer pinturas assinando, etc., para vender, tá? Então é dessa maneira que o Renascimento acaba ajudando. Na ciência, o homem consegue a dar os primeiros passos. A imprensa nasce nessa época, o que facilita. A imprensa nasceu em 1439, então o que facilita a impressão ali, entre aspas, impressão, tá? Não colocou na impressora, não, né? Aí o que facilita a impressão de partituras. Então o cara lá na Inglaterra acompanha a partitura e o outro na Itália consegue tocar a música sem ter ido lá. Ele consegue comprar essa partitura, tá? É a escrita musical. O que mais nós tivemos aqui nesse período? Nós tivemos a ópera. Vocês sabiam que a ópera nasceu aqui? Mas, na verdade, a ópera nasceu na Grécia. Na Grécia, assim, não como ópera, mas a Grécia tinha um coro que respondia em cantos quando os atores estavam fazendo interpretações, tá? Então, como é Renascimento, nós estamos voltando
a antiguidade clássica significa que nós vamos pegar a cultura deles. Então, aquelas formas de escultura do corpo, os trabalhos, né, de pintura e principalmente a música, a questão da ópera. Nós tivemos também a ópera bufa. Você já ouviu falar o que é a ópera bufa? Se não sabe, vai ter a oportunidade de pesquisar daqui a pouco na hora que for fazer a atividade. A ópera bufa, nós tivemos aí o madrigal, tá? Camerata, nós tivemos o Lied alemão. Já ouviu falar do Lied? Se não, também vai ter a chance aí de pesquisar na atividade, tá? Nós tivemos o fim do modalismo, ou seja, o canto gregoriano das igrejas eram feitos em modos, né, flutuantes. No final já do século XVI, já começa a passar para o tonalismo, ou seja, o modalismo começa a morrer e a gente quer um centro tonal para onde fica girando, que é a música que está hoje. E também nessa época, as tríades começaram a aparecer. Tá? Então o pessoal tocava em tríades, o acorde completo, tônica, terça e quinta. Então se fazia aquela cadência clássica do jazz, das músicas, que é o 2-5-1, por exemplo, em dó, fazia ré menor, sol e dó, para descansar ou finalizar o trecho. E aí começou a utilizar essas tríades, e muita terça e muita quinta. Tá bom, pessoal? Nós tivemos alguns grandes compositores do período renascentista, que eu vou ler para vocês aqui do meu caderno. Só um minutinho. Rapidamente, nós tivemos aí John Dunstable, Guillaume Dufay, Jean-Jacques Ockeghem, Roscan Desprez, Adrien Villaret, Giovanni Perluigi da Palestrina, Orlando de Lasso, William Byrd, Thomas Morley, John Doland, fantástico para quem toca violão, Orlando Gibbons, entre outros. Pessoal, sobre os compositores, todos que eu falei para vocês, o que eu gosto muito de citar, muito, estou olhando aqui no meu caderninho o nome dele, como que escreve, é o Roscan Desprez. Esse cara é fantástico, ele era chamado de o príncipe dos compositores. Roscan Desprez, nada a ver, né, o jeito que fala com o jeito que escreve. Josquin Desprez, o príncipe dos compositores do Renascimento, tá? Esse cara aqui, ó, é fantástico a obra dele. Então, é onde eu estava falando dos compositores. Nós vamos ter compositores franceses, italianos, alemães, ingleses e dos Países Baixos também, que contribuiu muito com o Renascimento, da história da arte do Renascimento. Sobre mais algumas coisinhas antes de eu estar encerrando essa aula, de falar com vocês sobre características gerais. Eu quero falar de um cara que, assim, eu sou um grande fã, e se eu não falar dele quando eu falo de Renascimento, eu estou me traindo. Eu quero falar do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, o cara era tudo. O cara era tudo que se pudesse ser nesse planeta Terra na época dele. O cara era músico, era pintor, era escultor, era engenheiro bélico, arquiteto, marceneiro, era biólogo, aviador, inventor. O cara era tudo, matemático, poeta. O cara era tudo mesmo. Leonardo da Vinci é o caboclo das galáxias aqui, para não falar das galáxias. Esse Leonardo da Vinci, ele também enfrentou problemas, ele lutou pelo aquilo que ele acreditava. Aconteceu o seguinte: na Itália, a igreja estava perdendo o poder. Com isso, os artistas ou eram obrigados a fugir, ou eles seriam queimados ou presos e obrigados a trabalhar para a igreja, sem soldo. E nessa época, com a burguesia, os artistas estavam ganhando dinheiro pra caramba, fazendo as coisas para a burguesia e recebia em troca. O Leonardo da Vinci, ele não quis trabalhar para ninguém. E não só ele, muitos artistas ali. Mas eu estou falando dele porque ele é o cara. Meu objetivo aqui é falar dele. Eles fugiram para Florença. A cidade de Florença, eu estou tentando lembrar aqui, quem cuidava da cidade era o Lorenzo de Medici. E o Lorenzo, ele fez de Florença um reduto dos artistas. O artista que não quisesse mais trabalhar dentro dos moldes ditados pela igreja, poderia se refugiar em Florença.
E teve um momento em que a guarda papal ela entrou em guerra com Florença por conta dos artistas. E adivinha o que o Leonardo da Vinci fez? Eu até arrepio para falar. Ele criou um canhão, primeiro canhão, colocou vários, né, vamos por si, vários canhões enfileirados. Ele colocou vários e conseguia fazer diversos tiros de uma vez só. E assim eles impediram, né, a guarda papal de entrar em Florença e mantiveram Florença da maneira que teria que ser, que o dono dela queria que mantivesse, né, Lorenzo de Medici. Ok? Esse é um acontecimento bem bacana. Então, Leonardo da Vinci é um cara, um dos alunos também citam os estudantes, vocês citaram o homem vitruviano, né, dessa época. Então, é importante vocês estudarem Renascimento. Isso é mais importante na história da arte, né, do que da música. E vocês verem um pouco sobre a vida do Da Vinci e dos tartarugas ninja no geral. Michelangelo, Donatello, Leonardo, eu estou aqui, né? E o Rafael. Tá? Eu vou falar agora um pouquinho das características do Renascimento musicais para a gente fechar, tá ok? Eu vou sair da tela aqui, que eu vou ler no meu caderninho ali, e é bom que vocês anotem aí. O período do Renascimento, então, o que foi acontecendo aqui? Ó? Ele foi um tesouro muito grande nesse período, foi a polifonia coral, a capela, tá? Eles sem instrumento aí, sem acompanhamento de instrumentos, ou seja, a capela. É outro termo que eu vou querer que vocês pesquisem. Por que que a gente fala que a capela é sem instrumento musical? A capela. Ópera e ópera bufa, tá? Eu quero que vocês pesquisem a ópera e a ópera bufa. Outra coisa que eu quero que vocês façam a pesquisa, eu vou listar aqui tudo: o madrigal, Lied, camerata, origem do termo, ok? Vamos continuar? Nesse momento do Renascimento, outra coisa chave era a questão da harmonia. A harmonia estava começando a ser tecida. No período medieval não tinha-se muita harmonia. Depois, no período com a polifonia, o Renascimento ele vai colocar as tríades, como eu já citei para vocês. Tá joia? O artista, o compositor medieval, ele se preocupava em termos de cores assim para a música, fazer contrastes, ou seja, ao contrastar com algo. E já o artista renascentista, ele quer combinar as coisas, ele quer que fique consonante. Aí então veio o nascimento do termo da consonância e da dissonância, porque o artista renascentista, ele quer que as coisas fiquem consonantes, agradáveis, bonitas, tá joia? Então é uma coisa muito importante para que a gente possa tá memorizando aí também. Outra coisa aqui, então a música, né, os modos eles foram deixando de ser usados e começaram a se usar a tonalidade, tá? Tessituras mais cheias e ricas, tá? Dentro das músicas, ou seja, com harmonias, com mais vozes, se não tiver instrumento, mas os instrumentos fazem, as vozes fazem as harmonias, tá joia? Escrita para 4 ou mais vozes, então, para ficar um lance bem cheio assim, tá? Não esquecer que o contraponto também foi algo importante no período do Renascimento. Vocês sabem o que é o contraponto? Vamos lá, é mais um assunto para pesquisa. Contraponto. Pessoal, eu estou falando para que vocês pesquisem isso aqui,
mas eu vou fazer uma aula falando sobre isso, tá? Só que eu vou esperar vocês desenvolverem um pouco de pesquisa, daqui talvez semana que vem. A música profana, nesse período, como eu já disse lá atrás, no começo da aula, a música profana cresceu muito, porque os burgueses queriam consumir, então a música profana teve um enriquecimento muito grande de instrumentos, composições e compositores assinando a obra, tá? Os timbres eram característicos do Renascimento, eles geralmente são dos mesmos tamanhos e tons e cores. Por exemplo, você vai usar ali instrumentos que combinam. Como eu já disse, o objetivo dos artistas era a harmonia. Então ele não vai usar instrumentos que se contrastam, tá? Instrumentos para dar aquele choque. Os instrumentos eles são usados instrumentos que combinam, tá bom? Bom, pessoal, para fechar a aula aqui, ó, última coisa, eu vou querer que vocês coloquem compositores dessa época e instrumentos. Tá? Então essas são as tarefas da semana. Lembrando então que as duas coisas principais quando fala em renascimento são o seguinte. Vou falar três, uma tem a ver com a arte, por isso que está de azul. Grandes navegações é uma, antropocentrismo é outra, o homem no centro do universo. E a outra é a harmonia entre as artes, ou seja, tudo que for feito não se quer aquela dissonância, não quer aquela atonalismo, né? O que se busca é a consonância e a harmonia entre instrumentos, notas, vozes, público e composição, tá ok? É isso que marca o período em que o homem se renasce para o homem. Grande abraço a todos.